Seja muito bem-vindo ao Se Conecta comigo, Jussara Rocha. Aqui é o seu ponto de encontro para você crescer, evoluir e se inspirar. Nós falamos sobre educação financeira, falamos sobre saúde, empreendedorismo, comunicação e muito mais. Aperta o play, se conecta e bora crescer. E hoje eu tenho um convidado especial para falar sobre um tema muito bacana. Você já ouviu falar sobre Eneagrama? Pois é, o Vinícius Kimura está conosco para falar o que é o Eneagrama e como que o Eneagrama pode influenciar a nossa vida e a nossa comunicação. Seja muito bem-vindo, Vinícius, aqui no Se Conecta. É um prazer imenso ter você aqui. Obrigado, Jussara. É uma honra estar aqui. Agradeço aí o convite. Vamos bater esse papo. Vamos sim, assunto bom. Assunto hoje é interessantíssimo. Eu super estou interessada para fazer um monte de perguntas aqui para o Vinícius. Porém, antes eu quero agradecer os nossos patrocinadores, as pessoas que acreditam, investem aí no nosso projeto. E eu quero começar com a Eclipse Make. Quero falar para você que precisa gravar vídeos, você que de repente quer fazer uns cortes legais. Hoje em dia os cortes estão super em alta no Instagram, no YouTube e aí nessas plataformas digitais. A Eclipse Make é a empresa para você aí fazer o seu contato, não só fazer os cortes, mas também gravar vídeos para a internet, porque às vezes bate aquela vergonha, na verdade, não sei, não vou gravar. Chama a Eclipse Make que eles vão ajudar você. Quer fazer sua festa, eventos, vai casar? Eclipse Make cobre aí o seu casamento também e tem um plano ideal para você. Segue lá no Instagram, eclipse.make, ó. Fazer vídeos para a internet. Hoje em dia é uma dificuldade, né? O pessoal fica, ai meu Deus, estou com vergonha, não sei se eu vou conseguir. É bom ter um profissional que entende para poder ajudar a gente. Quero agradecer também aqui a UpSec, que está também sempre conosco aqui. A UpSec é uma empresa de consultoria para indústrias e varejo de materiais de construção civil, visando sempre potencializar os resultados de vendas e marketing. A UpSec é uma empresa que também tem um curso aí para ajudar você na área de vendas. Vou trazer Priscila e Daniela aqui novamente para contar essa novidade, mas quer potencializar os seus resultados? UpSec, segue lá no Instagram, UpSec Vendas. Gente, sextou, fala sério, uma hora dessa, daqui a pouco bate aquela fome, dá vontade de comer algum lanchinho gostoso. O segredo, vai lá, você gosta de hambúrguer? Não sei se você sabia, Vinícius, mas o hambúrguer é um alimento que mais conecta pessoas no mundo. Olha que legal. O hambúrguer, gente, que eu vou trazer aqui para vocês a hamburgueria aí da Ed's Burger. Ed's Burger gourmet artesanal. Transforma receitas de alta gastronomia em lanches elaboradas e preparadas pelo chefe Ed's. Tá a fim de comer hambúrguer? Vai lá na Ed's Burger, no Mogi Lá, que é Mogi das Cruzes, 18 às 22 horas, de segunda a sábado, para atender você. Aquela fome gostosa, comer aquele hambúrguer com a família, procura lá Ed's Burger, Evelyn e o chefe Ed. Vamos conversar? Estou aqui muito animada para começar esse bate-papo de hoje e vou apresentar ele para você. Nosso convidado é alguém que une estratégia, autoconhecimento e resultados. Ele é especialista em gestão estratégica, produtividade e vendas, instrutor de treinamento de soft skills para times, empresário também, fundador da Mova Solução Empresarial. O assunto está bem legal. Com toda essa bagagem, ele vem falar sobre um tema profundo e transformador. O Eneagrama, uma ferramenta capaz de revelar padrões de comportamento, ampliar a consciência e impactar diretamente em como os nossos relacionamos e lidamos com as pessoas e conquistamos resultados. É com muita alegria que eu recebo aqui no nosso podcast Vinícius Kimura. Agora sim, oficial, seja muito bem-vindo. Que legal ter você aqui no podcast. Obrigado, Jussara. Curiosa. Adoro falar, né, sobre Eneagrama, sobre comportamento, né, e trazer, né, mais desse conhecimento, espalhar isso para as pessoas, trazer isso para o mundo tem feito assim uma grande diferença na vida das pessoas. Obrigado. Bacana, obrigada. Eu que agradeço você por estar aqui e eu já quero fazer a seguinte pergunta. Quem é você? Qual é a sua formação? Você é mogiano, nasceu aqui mesmo? E o que levou você, que despertou para esse conceito, para esse caminho aí do Eneagrama?
Vamos lá. Minha jornada começa na faculdade, fiz publicidade e propaganda pelo Mackenzie. Eu depois fiz pós, né, em administração pela FGV, mas tudo começou lá na faculdade. Eu tive, né, uma matéria sobre psicologia do consumidor. Eu falei, interessante isso, né? Entender o comportamento, entender por que as pessoas, elas, né, têm determinados gatilhos, fazem algumas coisas. Falei, legal. E aí eu comecei a estudar isso lá em 2006. Dali eu fui estudando, comprando livros, né, absorvendo conteúdos, sempre gostei muito da área. E aí isso foi evoluindo comigo ao longo de todos esses anos. E aí, lá em 2017, foi quando eu abri a Mova Solução Empresarial. Eu comecei a me aprofundar mais ainda porque eu comecei a ministrar os meus próprios treinamentos. E aí eu tive contato, né, com o DISC, com outras ferramentas, o Corpo Explica. Eu sempre busquei ferramentas que me trouxessem mais profundidade na hora que a gente fala de comportamento e de entendimento de padrões. E aí eu fui indo até que depois eu encontrei o Eneagrama, que para mim hoje é a melhor ferramenta para a gente estudar e entender de pessoas. Você nasceu? Eu nasci aqui? em Suzano. Suzano? Na cidade aqui do lado, mas moro aqui em Mogi há 4 anos já. Quando você era jovem, você ainda é jovem, mas quando você era mais jovem, você tinha esse contato com cursos, treinamentos? O que levou você com essa paixão pela área de desenvolvimento? Você disse sim que você começou a estudar, mas lá atrás, vamos pensar antes da faculdade, você tinha esse contato com a área do desenvolvimento? Ou como que foi esse despertar pelo desenvolvimento humano, essa paixão por pessoas, desenvolver pessoas? Olha, até curioso, eu sempre estava em grupos, as pessoas não sei por que me escolhiam para liderar ou para conduzir ou para chamar as pessoas, e era muito natural. Até então eu não entendia de comportamento, eu não entendia, nunca tive contato com isso, né, quando mais jovem. Esse despertar deu mesmo na faculdade, que eu vi e falei, nossa, dá para entender as pessoas então, dá para a gente, né, começar a ter uma percepção muitas vezes antes de chegar nela. Então, ali que, puxa, virou minha chave para entender mais os outros. Vinícius, eu vou fazer umas perguntas Sim, aqui, claro. vamos embora. Me tira uma dúvida. Quando você era jovem, você tinha dificuldade em lidar com as suas próprias emoções? Ou até hoje? Claro que agora você tem ferramenta, mas antes de conhecer as ferramentas, você tinha dificuldade ou lidar com as suas emoções era algo muito fácil para você? Para mim era muito natural. É até engraçado de dizer isso. Acho que por conta da minha vivência, da minha criação, meus pais eles sempre me apoiaram muito em todas as coisas que eu quis fazer. Porém, eles falavam assim, você quer? Você vai atrás. Ah, quero fazer curso de inglês, quero fazer curso de japonês, quero aprender alguma coisa nova. Eles falam, tá bom, pode ir. Então, eu sempre tive essa liberdade. Então, eu aprendi também a lidar com frustração, aprendi a lidar com dinheiro, tudo pela minha criação. Então, tinha uma mesada, era muito pouquinho, não dava para, né, esbanjar. Então, desde pequeno, tive uma educação financeira, então aprendi a dar valor para as coisas, entender o momento de esperar. Então, acho que isso tudo foi me moldando desde muito cedo. Isso eu falo assim, na primeira série, primeira, segunda série, entendeu? Então, de lá para cá, tudo isso foi fazendo com que eu aprendesse a lidar com, talvez, ansiedade, com pressa, com diversas coisas que hoje é um grande desafio na vida das pessoas. Então, eu falo que o apoio à criação, a forma como foi conduzida, né, toda a minha base ali, foi muito importante. Legal. E você hoje é casado, tem filhos? Conta pra gente aí. Eu não tenho filhos, né? Sou divorciado, tenho aí minha carreira aí agora com foco um pouco mais dedicado, então, mas pretendo ter filhos, né? Constituir aí família. Ou seja, hashtag meninas, ó, nada de mandar mensagem agora que tá focado. Brincadeiras à parte, você é empresário, fundador da Mova, diretor e instrutor no Instituto Eneagrama do Alto Tietê. Como que essas experiências moldaram a sua visão sobre pessoas e negócio? Quando eu entendi
que entender de pessoas é entender de negócios, isso virou uma grande chave. Porque quando a gente de fato entende sobre pessoas, a gente entende toda a nossa relação, porque os clientes são pessoas, fornecedores são pessoas, empresas por trás, né, do CNPJ sempre vai ter um CPF. Quando a gente de fato se conecta, se comunica melhor, interage da forma que o outro deseja, né, receber a informação, ou que para ela é mais confortável, aí a gente começa de fato a virar uma chave dentro de nós para termos mais resultado. Você hoje é mentor de empresários, você tem um nicho, né, que você é mentor de empresários. O que te inspirou para ir para essa área de atender esse público do empreendedorismo? A gente sempre parte por uma dor e uma necessidade. Quando eu comecei a estruturar o meu negócio, eu venho de uma família já de empresários, de empreendedores. Então, sempre tive ali uma boa base, uma boa experiência dentro de casa. Mas na prática é diferente. Porque quando é você com você mesmo no seu negócio, você vai viver muitas coisas que é ali você e as experiências, né, os desafios são diferentes, porque meu pai é arquiteto, minha mãe tinha comércio. E eu vim para a área de serviços, mas de desenvolvimento e gestão. Então, eles não conseguiam me auxiliar muito. Lógico, eles davam suporte, eles me prepararam ali para entender como é que eu precisava tocar, que isso leva um tempo. Então, a partir disso, eu falei, eu não quero que outras pessoas também passem por isso. Então, mentorar pessoas que estão iniciando negócios para que elas tenham um início e que elas consigam sobreviver, porque a gente sabe que a taxa de fechamento de empresas aqui no Brasil nos primeiros 5 anos é gigantesca. Né? Tem já pesquisas que falam aí que mais de 60% das empresas fecham, né, nos primeiros 5 anos. Então eu quero contribuir, fazer com que essa taxa diminua pelo menos um pouco. Quando você fala de dor, que você chegou a... Claro que tudo acontece através de uma dor. Você trouxe a cura, o remédio, você foi buscar. Quando você fala de dor, qual seria essa dor que você observou na própria gestão ali da sua família? Qual foi a maior dor? Primeiro que a gente tem uma visão muito mais de, talvez, empregado do próprio negócio. A gente cria ali o melhor emprego do mundo, que é o que a gente não pode ser mandado embora. Porém, a gente não tem a visão de ser empresário, como dono de negócio. Ter visão estratégica, olhar para números, conseguir ler eles para tomar decisões lá dentro. Poxa, será que eu mantenho essa linha de produto? Será que eu tiro? Será que eu me posiciono de uma forma diferente? Como é que as pessoas estão me vendo? Será que eu estou agregando valor suficiente para o meu negócio? Então, é começar a olhar por um outro viés, enxergar como que as pessoas estão percebendo valor naquilo que eu estou entregando. E se está fazendo sentido para o público. Porque às vezes você tem uma ideia linda, maravilhosa, mas ela é muito boa somente para você. Você não consegue externalizar isso. Então você às vezes fica patinando. E quando a gente para de patinar e tem um olhar mais estratégico, aí as nossas energias, os nossos esforços, eles caminham de fato em direção aos nossos objetivos. E você sentia isso na gestão da sua família? Sim. Foi daí que veio esse interesse de unir gestão estratégica, produtividade e vendas com autoconhecimento? Como é que você fez isso? Foi daí que surgiu essa vontade, esse interesse? Durante a minha jornada, eu fui percebendo, né, gatilhos que dificultavam o meu trabalho, muitas vezes, nessa condução da mentoria. Por quê? O empresário, muitas vezes, ele não estava preparado para executar aquilo que precisava. Foi aí que entrou o autoconhecimento. Eu inicio pelo autoconhecimento. Uma vez que ele se enxerga, ele entende os próprios desafios, ele entende os próprios padrões, os gatilhos dele, ele entende por que o negócio não está indo tão bem. Ou como é que ele pode potencializar ainda mais aquilo que está indo bem e ele está em crescimento. Para que lá na frente ele não se frustre, ele muitas vezes tenha que dar um passo para trás de novo, voltar para aquele ponto de partida. Então, o autoconhecimento, ele é essencial
para o início desse trabalho de mentoria. Dali para frente, a gente vai falar de estratégias, vamos olhar para números, vamos olhar para posicionamento. Então, eu trago a minha experiência de marketing, trago a minha experiência em gestão e administração para fazer com que a gente estruture melhor este negócio e aí a gente vai para vendas. Okay. Estruturar a parte comercial, abordagens, porque aí dessa forma a gente aumenta a nossa demanda, mas a gente está preparado para atender esse aumento de demanda. Para quem nunca ouviu falar, não sabe nem o que é esse tal de eneagrama, o que é eneagrama da personalidade e como que ele funciona na prática? Vamos lá, o eneagrama ele é basicamente esse símbolo que a gente vê aqui na tela. Ele é um símbolo de 9 pontas. E ele tem aí 3 formas geométricas dentro dele. Quando a gente fala eneagrama, esse símbolo de 9 pontas, dentro da personalidade a gente vai falar de 9 personalidades, em que a gente se fixou até o nosso 1 ano e meio de idade. Então a gente tem esse nosso jeitão de funcionar estabelecido da gestação até 1 ano e meio de idade. A partir disso, a gente começa a entender os nossos padrões, porque a gente repete eles. Se você também, Jussara, parar para analisar, da sua infância, da sua adolescência até a sua vida adulta, você já tem um jeito natural de fazer as coisas, de querer as coisas. A diferença é que muitas vezes a gente ganha mais maturidade quando mais velho, então a gente deixa de cair ou de tropeçar tanto. Então o eneagrama da personalidade vai trazer isso. E tá vendo que cada ponto ele tem 2 flechinhas, certo? Certo. Isso são 2 caminhos, tá, que a gente segue enquanto um padrão de comportamento. Então, esse símbolo é praticamente como um mapa, como se a gente tivesse uma bula sobre como a gente funciona. Um dos caminhos que a gente faz são o caminho que nos leva ao nosso estresse, e o outro caminho é o caminho que a gente faz para nos desenvolver. Então, quais habilidades e quais comportamentos a gente precisa ter para se desenvolver. E por isso que essa ferramenta ela é tão rica, porque ela não está presa só em como a gente funciona, como a gente é, e sim o que a gente vai fazer para se desenvolver e o que nos leva ao estresse e como a gente faz para sair desse estresse. São quantas personalidades? São 9 no total. Poderia falar quais são para essas 9 para a gente poder não precisa falar tudo, mas quais são para quem está assistindo aí o Se Conecta possa entender? Dentro do eneagrama a gente classifica, né, os padrões de comportamento por tipos. Então vai ser do tipo 1, tipo 2 até o tipo 9. E cada um desses tipos possui uma emoção diferente. E essa emoção que dita muito sobre o nosso comportamento, sobre os nossos desafios e dores, e também como que a gente pode ser, de fato, um ser humano melhor. E quais são esses? Eu estou aqui curiosa, eu quero saber quais são essas personalidades, gente. Espera aí, vamos na prática aí para poder entender. Fala aí umas 3, pelo menos, 3 personalidades. Vou trazer assim... Para a gente poder trabalhar. A gente tem 3 centros de inteligência. Ótimo. Todos nós. Né? O centro teórico, da análise, do planejamento, o centro ativo, da praticidade, da objetividade, e o nosso centro emocional, que é da conexão, da comunicação e da empatia. Cada um desses centros tem 3 perfis lá dentro. Então eu vou falar um de cada centro para clarear na sua mente um pouquinho de cada um deles, tá? Nós vamos ter um perfil, tá, dentro dos emocionais, que ele é o 2. Essa pessoa ela é extremamente prestativa, ela é muito solícita, ela tem assim um olhar muito apurado para entender o que o outro precisa sem ele falar. Ele consegue perceber e sentir. Lembra que é do centro emocional? Ele consegue sentir as pessoas, as necessidades, o que ele está precisando ou ele não está muito bem, e ele já vai e age, ele vai fazer algo por esta pessoa. Vamos pensar agora num tipo teórico. Temos, né, o tipo 6, ele é aquela pessoa com análise para riscos, ele é muito precavido, ele busca muita segurança. Então, tudo que a gente olha e observa dentro desse perfil é a busca o quê? Por estar muito bem amparado, ter as informações, ele está olhando para tudo que pode, né, dar errado, ter alguns desafios. Então,
ele traz essa parte teórica para fazer esta análise e se precaver mais. Então, desculpa, pode ir. E tem o ativo, né? Que eu vou falar aqui do tipo 8, né? O mais instintivo dos ativos. É uma pessoa extremamente prática, com uma baita voz de comando, extremamente assertivo, muito intuitivo, consegue ali, né, identificar quem manda e quem obedece, com o que ele tem que falar que vai resolver, que não vai resolver. Então a gente traz essa praticidade, essa objetividade muito clara também nesse perfil dos ativos. Então, o Eneagrama é uma ferramenta que ajuda a identificar esses padrões de personalidades e atua na parte emocional, da comunicação também, porque isso me interessa, até porque eu tenho alunos, eu sou professora de oratória lá na Vox Chuyu, de repente esses alunos aí, ó, a gente pode trazer como ferramenta também para poder aplicar no desenvolvimento da comunicação. Como o nosso foco aqui, estamos falando da questão do empreendedorismo, dos empresários, eu separei aqui uma pergunta para fazer para você. O Eneagrama, ele fala sobre padrões inconscientes de comportamento. Seria padrões inconscientes, correto? Se eu falar besteira, pode me corrigir, não tem problema não. Como isso ajuda profissionais e líderes no dia a dia? Como é que o Eneagrama pode ser essa ferramenta para potencializar, para ajudar a curar essas dores que você acabou de citar anteriormente? Como que ele atua? Eles são inconscientes até que a gente começa a aprender sobre eles. O Eneagrama, eu falo que ele começa primeiro consigo. Você precisa se entender, se conhecer, quais são os seus padrões, o que você faz que é muito bom e aonde você vai ter desafios. Porque a partir disso você consegue também fazer uma leitura e enxergar a sua dinâmica com as outras pessoas. Então, dentro das empresas, dentro dos negócios, como que muitas vezes eu estou atrapalhando o crescimento da minha empresa? Como que eu estou impactando muitas vezes a produtividade do meu colaborador? Por que eu estou, às vezes, patinando nas vendas? Ou como é que está sendo minha abordagem que ela não está sendo, né, muito adequada com o meu cliente e isso está dando um choque? Então, é primeiro olhar para si. Uma vez que você entendeu como você funciona, você começa a entender como o outro funciona e como ele deseja receber a comunicação. Então, você, como professora de oratória, vai perceber que tem pessoas que falam assim, poxa, é muito difícil lidar com fulano. Eu tenho uma pessoa assim dentro da empresa que parece que não flui as coisas. Por quê? Porque muitas vezes o padrão dela é muito diferente, ou ele é o oposto do padrão da outra pessoa. E eu vou te trazer um exemplo. Se você pega uma pessoa que ela é extremamente prática, ela é direta, ela é objetiva, ela tem o jeito correto de fazer as coisas. E do outro lado tem um colaborador que ele gosta de liberdade, ele gosta de fazer as coisas do jeito dele, e toda hora ele está mudando o processo. Quando um não entende o outro, eles vão ficar o quê? Sempre discutindo, porque, você tem que fazer desse jeito, é dessa forma. Ele fala, mas dessa forma não é legal, não funciona para mim, eu estou fazendo do outro jeito, eu estou te entregando o resultado, por que você está reclamando comigo? E aí fica essa discussão. Quando um entende o outro, um dá uma flexibilizada, fala, ok, vou fazer aqui, vou seguir o processo, mas essa parte aqui eu vou fazer do meu jeito. E o outro fala, ok, desde que você me entregue o resultado e você me preencha, né, todos os relatórios que eu preciso aqui no final do mês, tá tudo certo. Então, aí a gente vai ter o que a gente chama de empatia genuína. Porque não é se colocar no outro, mas entender como o outro funciona e respeitar isso e encontrar um equilíbrio dentro das relações. Vinícius, você trouxe algo que é bem interessante no sentido de até mesmo para quebrar ou minimizar, porque conflitos são importantes dentro de uma organização. Às vezes a pessoa pensa assim, mas conflito é muito ruim. O conflito ele gera novas ideias, novas possibilidades. Conflito que eu falo, conflito bom, né? Esse conflito de brigas, é conflito. Conflito, como que gera o conflito, como é que a gente faz para poder diminuir esses conflitos nas organizações. Mas você trouxe um ponto-chave interessante, e a gente fala sobre isso na comunicação. Nós queremos sempre conversar com o outro na nossa forma, no meu perfil, no meu jeito. Sabe aquele famoso, não, eu sou assim, pronto e acabou. E comunicação não é sobre isso, é sobre o outro. Você acabou de falar como que o outro prefere, como que o outro recebe essa informação, como que o outro gosta de fazer. Mas não seria isso muito desafiador para um gestor ter que aceitar isso dentro da sua própria organização, onde ele tem padrões já definidos, e o Vinícius ele gosta de trabalhar dessa forma, mas eu tenho aqui
o meu jeito, as minhas regras. Você já viu isso? Aqui são as minhas regras. E qual é o custo de, no caso, eu como empresária, atuar dessa forma? Aqui é as minhas regras, não importa. Se você tem o seu perfil, o seu jeito, quem manda aqui sou eu. Qual é o custo disso? Olha, o custo é perder pessoas. E aí, o perder pessoas, muitas vezes, não é só dentro da empresa. É na vida. Essa questão de, poxa, eu não vou abrir mão de nada, faz com que a gente se distancie dos outros. Faz com que na nossa jornada, pessoas importantes, pessoas valiosas, elas vão sendo deixadas para trás. Por quê? Porque eu não entendo, muitas vezes, o meu impacto no outro. Quando a gente fala de conflitos e de estresse, ninguém sai de casa falando assim, vou me estressar hoje. Hoje eu saí para ficar estressado. Ninguém faz isso. O que acontece é que o estresse normalmente ele é gerado de uma forma externa. É o outro que nos gera um estresse. E quando nós não entendemos esses gatilhos, a gente cai nele. E é onde muitas vezes as relações elas se perdem. Quando a gente de fato não entende esses gatilhos de estresse, tanto os nossos quanto o das outras pessoas, a gente vai ter muito mais conflitos, ou até conflitos internos. Poxa, por que os dois estão batendo boca e eles nunca se entendem? Porque um dispara o gatilho de estresse no outro e aí eles não percebem isso. Uma vez que você entende esses padrões e quais são, né, os tipos que a gente fala, né, dentro do Eneagrama, os tipos dessas pessoas, você consegue fazer uma boa mediação. Você consegue trazer a cultura da sua empresa, o jeito que você tem os processos, você estabelece as coisas dentro do negócio para a visão deles e da forma como vai fazer sentido para o perfil de cada um. E aí a gente cria, de fato, um ambiente favorável. Tem uma coisa que a gente chama de salário emocional, que a própria Forbes lançou, né, todo um estudo e uma matéria falando sobre isso, que é, além do salário financeiro, o que emocionalmente as pessoas elas querem e elas precisam para permanecer dentro de empresas, dentro de relacionamentos, dentro de uma família. Então, o que ela busca? O que eu preciso entregar para ela? Então, mesmo que tenha o meu jeito de fazer, existam os processos muito bem estabelecidos dentro da empresa, mas de que forma eu preciso entregar isso para aquela pessoa? Para uns é segurança, para outros é admiração, são as palmas, para outros é se sentir querido e fazer parte, para outros é ter um processo que ele sabe que ele vai fazer as coisas e vai terminar sem erros. E quando eu mudo ou eu faço uma adaptação da minha comunicação para entregar aquilo que ela precisa, a gente retém talentos, a gente diminui, né, as faltas, os atestados, o absenteísmo, ou tem uma palavra que entrou muito agora, que é o presenteísmo, né? A pessoa está aqui de corpo presente, mas a alma, a cabeça, ela não está. Então, trazer essas informações, ter esse entendimento sobre as pessoas que a gente tem dentro da equipe, vai fazer com que a gente tenha mais produtividade, relações mais saudáveis, um clima organizacional melhor. E a gente para de perder pessoas, porque, imagina, eu falo que o crescimento das empresas, elas dependem de ter boas pessoas, fazer boas escolhas. Porque aquela empresa que toda hora contrata, demite, ela não cresce. Por quê? Nunca vai ter colaboradores capacitados. Ela está sempre o quê? Treinando, retreinando. Fora que contratar, ficar 3 meses, mandar embora e contratar de novo, você tem um custo gigantesco. É verdade. Quando é que foi que você percebeu, qual foi o momento que a ferramenta Eneagrama se tornou aí um divisor de águas na sua vida? Eu conhecia já o Eneagrama há bastante tempo, mas faz 2 anos que ela entrou na minha vida. E por que eu falo que entrou na minha vida? Porque Eneagrama é uma coisa que você precisa viver. É uma ferramenta que você utiliza todos os dias. E quando eu comecei a perceber a profundidade que o Eneagrama traz de entendimento para mim e para as minhas relações à minha volta, isso mudou tudo. E até me perceber mais. Eu estou nessa jornada de autoconhecimento já faz mais de 8 anos.
Mas com o Eneagrama eu juntei mais algumas peças dentro do meu próprio quebra-cabeça, de quem eu sou. Por que eu tenho esses comportamentos? Por que aquelas situações me estressavam muito? Ou em que momento eu estou me percebendo que eu estou entrando em estresse e eu preciso voltar de volta, né, para o meu ser, porque eu já estou tendo comportamentos compulsivos e autossabotadores. Porque a gente faz isso de forma inconsciente. Mas o Eneagrama vai me trazer o quê? Principalmente consciência. Consciência das minhas emoções, do que eu sinto, do que eu faço, dos meus gatilhos de estresse, dos meus pontos de desenvolvimento, de crescimento para ser uma pessoa melhor. Então, isso faz com que no seu dia a dia você perceba: eu estou começando a trabalhar freneticamente e eu sei que eu vou pagar um preço lá na frente. Então é melhor eu começar a dar uma pausa, uma olhada de novo para o meu planejamento antes de sair fazendo todas as coisas, porque é isso que vai fazer eu voltar de novo para o meu eixo. Porque senão a gente sai do nosso eixo muito rápido. É muito fácil a gente sair do nosso eixo, principalmente quando as coisas não estão indo bem. E a gente vai perceber isso daí muitas vezes quando a gente já ficou doente, né? O nosso emocional já está atacando a nossa parte física. E aí a nossa mente, o nosso corpo tenta o quê? Desligar a gente. Só que aí muitas vezes já é tarde. Uau. Qual que é a diferença? Por exemplo, a gente tem outras ferramentas, que é, por exemplo, o DISC. O DISC é uma ferramenta que faz análise do perfil comportamental. Tem também MBTI, não sei se você conhece, tem várias outras ferramentas. O que difere essas ferramentas do Eneagrama e torna o Eneagrama uma ferramenta mais profunda? Porque você acabou de citar aqui a importância do autoconhecimento, a consciência. Olha, eu preciso parar, eu preciso rever o que está acontecendo, onde eu preciso recalcular aqui minha rota. Como você falou, às vezes a pessoa está tão estressada, ela chegou no nível que ela fala, cara, preciso parar, preciso rever isso aqui, senão eu vou virar uma bomba, vou explodir realmente. O Eneagrama, ele é diferente das outras ferramentas que também trazem essa análise, ele vai de uma forma mais profunda nessas intenções, na forma com que atua cada pessoa ao descobrir as suas personalidades, vamos dizer assim? Com certeza. Eu digo que todas as ferramentas elas são válidas, elas são boas. Em determinado momento da sua vida, nunca fiz nada. Começa com o básico. Mas a gente fala assim, a gente pode ter um carro que vai nos levar para algum lugar, certo? Se a gente tiver um Celta, ele vai nos levar onde a gente quer. E a gente pode ter uma Ferrari que também vai nos levar onde a gente quer. O Eneagrama é a Ferrari, é isso? O Eneagrama é a Ferrari. Ela vai acelerar e vai te dar muito mais potência para você chegar aonde você deseja. Algumas ferramentas, muitas vezes, ficam presas a questionários, né? a um formulário que você precisa preencher, para ele te dar um resultado. O Eneagrama, dentro do Instituto Eneagrama, nós não trabalhamos com testes, nós trabalhamos com uma autopercepção. Então você aprende a utilizar a ferramenta e descobrir o padrão das outras pessoas numa simples conversa. Na forma como a pessoa ela te traz as informações. Na sensação que ela te passa. Em algumas estruturas corporais. Você não fica refém de ter um papel, um teste ou, sabe, algo para validar isso. Não. Você já consegue, numa abordagem comercial ou numa negociação, numa mesa de reunião, perceber qual que é o padrão da outra pessoa. Como é que eu preciso, então, me articular para que, de fato, eu consiga atingir aquela pessoa da forma certa. Porque a gente vai entender a essência da pessoa, de como ela funciona na essência dela, sem que ela precise falar ou te explicar ou declarar o perfil dela. Por isso que ela é muito mais profunda, porque ela não muda. A gente tem muito mais assertividade, muito mais certeza, e a nossa abordagem ela é muito mais cirúrgica nisso. Porque a gente vê outras metodologias, a gente tem, né, o dominante, que é a pessoa mais prática, objetiva. Dentro do Eneagrama, a gente tem 3 perfis dentro dessas características.
A gente tem o influente, o comunicador. Temos 3 perfis dentro dessas características. No DISC, apresenta o dominante como alta dominância e baixa dominância. Aí, no caso, trazendo para o Eneagrama, seria 3. Não seria alta, baixa, a seria gente tem 3 perfis. Então, a gente consegue classificar aonde que essa pessoa está dentro desses 3 perfis. Porque todos nós somos um perfil. Base. Então, a gente vai ter, por exemplo, dentro do perfil, uma pessoa que é mais expansiva, uma que é mais introspectiva e uma que é um meio termo. Mas qual desses 3 é a pessoa que eu estou conversando? Ah, ótimo. Às vezes eu não consigo perceber essa nuance de alto e baixo. Ou às vezes a pessoa, dependendo do momento de vida dela, pode ser que ela esteja com isso em alta, porque ela precisa fazer as coisas. Uma vez que ela atinge uma estabilidade, ela desce. Então a gente não depende de oscilação de momento de vida das pessoas. A gente consegue entender ela de fato como ela é. E às vezes ela está no estresse do perfil. Então como é que eu trago ela de volta para quem ela é? Dentro da nossa família. Imagina, você tem lá um desafio, você tem discussões com marido, esposa, filhos. E essa pessoa às vezes está meses em estresse. Isso se manifestaria de uma outra maneira dentro de outras metodologias. Mas no Eneagrama a gente entende por que ela está tendo aqueles comportamentos. E a gente para de julgar ela por aquilo que ela está fazendo, achando que é birra, achando que é manha, achando que ela está fazendo uma tempestade num copo d'água, porque faz muito sentido para o outro, mas às vezes não faz sentido para o meu perfil. E eu falo, ok, vamos então tratar isso, vamos entender isso na essência, na raiz do problema. A minha cabeça está assim, ó. Porque você acabou de dizer que agora, que diferentemente de outras ferramentas, e é até interessante para eu conhecer, o Eneagrama, a gente aprende em outras ferramentas que nós estamos vivendo um momento, e esse momento pode influenciar, sim, no meu perfil, nas minhas tomadas de decisões. No caso, com o autoconhecimento pelo Eneagrama, como que ele impacta em relação à área como produtividade, tomada de decisão? Como que o Eneagrama impacta nessa situação que eu acabei de relatar para você? A gente começa a entender, quando a gente fala de tomada de decisão, tá? Todos os perfis, a gente tem uma coisa que a gente chama de radar, tá? Que é diante de uma situação, para onde que eu olho? Para onde que cada pessoa olha? Já reparou que numa mesa de reunião foi apresentado lá um projeto. Tem pessoas que se conectou, tem pessoas que entendeu, tem pessoas que não entenderam nada, tem pessoas que ficaram com um monte de dúvidas. Por que isso acontece? Porque cada pessoa ela tem um radar, ela capta uma informação e algo diferente disso, tá? Então, quando a gente olha, tá, para esse radar e para onde que cada um olha para a situação, a gente começa a entender no que ela vai ser melhor. Tem pessoas que vai ser melhor eu colocar, por exemplo, numa área comercial. E aí essa pessoa está fazendo trabalho burocrático dentro do escritório. Então, ela não vai ser melhor, mais produtiva, porque muitas vezes ela está em locais errados. E eu não tenho esse olhar, eu não percebo isso. Então, é pegar esta pessoa e utilizar muitas vezes ela em outro local, porque ela vai entregar muito mais, ela fica muito mais satisfeita. Então a gente fala de produtividade, né, de desempenho, olhando para essas pessoas dessa maneira. Como que o Eneagrama ele pode atuar nesse aumento de resultados dentro de uma organização? Para extrair o melhor das pessoas? Entendendo mais do perfil, tem gente que faz o Eneagrama e mapeia a empresa inteira. Então eles começam a olhar o quê? Posições. Porque não é que tal posição somente um perfil dá certo. Não. Mas tem uns que eles são potencializados. Adianta, por exemplo, eu colocar uma pessoa que tem naturalmente uma baixa análise e planejamento para ficar lá no meu financeiro? Eu pego o cara que é muito analítico e planejador e eu ponho ele para ficar falando com um monte de gente toda hora, que muda muito ali a rotina, né, toda hora tem umas mudanças e eu preciso me adaptar demais, eu tenho muitos imprevistos. Não funciona. Ele vai se adaptar? Vai. Porque a gente às vezes precisa fazer
aquilo que precisa ser feito, a gente é adulto. Só que quando a gente pega essas pecinhas e muda, a gente compõe times melhores. A gente pode dizer que o Eneagrama funciona como um mapa para poder melhorar aí os relacionamentos profissionais? Com certeza. Pessoais também? Pessoais, inclusive. Principalmente. Principalmente. Tem pessoas que vêm para o Eneagrama olhando para a empresa. O que eu preciso fazer para melhorar a minha liderança, o meu engajamento, as minhas vendas. Só que quando ela começa a fazer, ele fala assim... Nossa, o meu maior ganho, Vinícius, foi dentro de casa. Foi entender minha esposa. Foi entender meu marido. Eu tinha muitas discussões e aí eu levava muitas vezes isso depois para o trabalho. Eu já chegava estressado no trabalho e eu rendia menos ainda. Quando eu entendi como minha esposa, o meu marido funcionava, nossa, foi um alívio. Que na empresa eu estou aplicando, eu estou tendo resultado. Mas para minha parte pessoal, isso foi assim, sabe, uma grande virada de chave. Vinícius, legal, uma virada de chave, mas quando a gente fala de autoconhecimento, autoconhecimento exige coragem. Quais são os maiores desafios que uma pessoa enfrenta em mergulhar no Eneagrama? O maior desafio é o medo do que ela vai encontrar. Olhar para dentro de si é um desafio porque a gente não vai encontrar somente coisas boas. Nós vamos ter que lidar com as nossas sombras, com aquilo que muitas vezes é incômodo ou que eu não quero que as pessoas vejam. Só que se nós não trabalharmos essa parte também, a gente nunca vai ter um grande aproveitamento. A gente nunca vai conseguir, de fato, ter uma vida mais leve. Então, esse é o grande desafio do autoconhecimento. É as pessoas se permitirem descobrir coisas sobre elas mesmas que muitas vezes não é gostoso. Ele é um processo de cura. E por que depois que todas as pessoas, né, passam por esse processo, falam, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não me permiti viver isso daqui 5, 10, 15 anos antes? Por conta muitas vezes desse medo de olhar para si e ter que lidar com as nossas sombras e não olhar somente para a luz que a gente tem. No começo dói, mas depois vem a cura, não é assim? Depois vem o refrigério e depois está tudo certo. Quando você passa por esse processo do autoconhecimento, que você aprende, como você acabou de falar, a se olhar, a se conhecer, você olha para o outro com um olhar mais de compaixão. Você não julga tanto. Você começa a entender que o outro age como ele age, porque ele também tem a forma dele, a percepção de mundo, o próprio mapa de mundo dele, a própria personalidade que ele tem. Agora, uma curiosidade, você tem algum fato marcante que já aconteceu com você aplicando aí a ferramenta com alguém, ou de repente com uma empresa que você fala, isso me marcou muito. Você não puder citar nomes, mas pelo menos a situação. Olha, tem várias situações que dá para eu trazer aqui. Eu vou trazer uma de forma profissional, tá? Tinha uma participante dentro da nossa turma que ela pegou uma negociação bem complicada e aí ela levou isso para a sala. Falou assim, Vinícius, olha, eu tô com uma pessoa com essas características aqui, ó. Eu acho que ele tem essa personalidade. Eu pensei em fazer essa abordagem aqui com ele. E era uma conta grande, importante para a empresa. Eu falei, olha, pelo que você está me trazendo aqui, faz muito sentido ser desse perfil. Então, vamos organizar de forma bem objetiva essa proposta. Outras coisas mais, a gente coloca isso como um anexo, mas a gente entrega as partes principais para que ele tenha a tomada de decisão dele mais rápida. Porque os seus concorrentes eles vão entregar uma proposta básica, com um monte de coisa. Ele não tem tempo para perder. Aí ela falou, ok, Vinícius. Ela foi lá, fez, né, essa proposta mais ajustada. Ela falou, Vinícius, eu fui a única empresa que passei já para uma segunda conversa, a gente já está em viés de fechamento. Oh, e você todo orgulhoso. Ele está aplicando, está tendo resultado. O que mais te inspira a continuar aí aplicando essa ferramenta? Fala aí pra gente. Acabou de contar aqui um case, mas assim, tem algo mais? O mais é conseguir trazer consciência na vida das pessoas.
porque ela não muda somente a vida dela. Ela começa a mudar e impactar a vida de todo mundo que está ao seu redor. Por mim, Eneagrama seria ensinado dentro das escolas, porque é um conhecimento que auxiliaria muito as pessoas desde jovem a entender melhor os outros, entender melhor a si, como que ela vai se comportar dentro de uma empresa, dentro de de uma escola, escolher melhor as profissões, entender aonde que ele precisa colocar energia, porque existe muita frustração no nosso caminho. A gente tenta muita coisa, a gente vai por tentativa e erro. E para mim é tão gratificante quando a pessoa ela fala: Vinícius, hoje eu me conheço. Tem uma pessoa que fez 30 anos de terapia. Ela falou: eu não vi e eu não conseguia entender muitas coisas e descobrir mais elementos sobre mim do que quando eu fiz esse processo do Eneagrama. Ela falou: agora eu consigo de fato me entender, me conhecer e aplicar as ferramentas para que eu consiga de fato deslanchar. Porque nesse tempo todo eu patinei. Se eu tivesse conhecido o Eneagrama, talvez eu tivesse me encurtado aí pelo menos uns 10 anos de terapia. E eu teria potencializado muito mais a minha qualidade de vida. Arrasou. São ferramentas que potencializam esse processo do autoconhecimento, dessa jornada de melhoria aí na sua comunicação também. E a vida, como você falou, não é só para o profissional, mas também o pessoal. Estamos chegando aqui na nossa reta final. Quero saber o seguinte: você tem um curso que fala mais detalhadamente sobre o Eneagrama e como aplicá-lo na sua empresa, na sua vida pessoal, não só empresa. Se a pessoa quiser também, ela pode procurar e fazer o curso. Sim, claro, para a vida pessoal, para a vida profissional, as pessoas podem me procurar. O nosso curso... O que aborda no curso? Vamos falar um pouquinho sobre, antes de a gente finalizar, que ele já vai deixar aqui o contato, mas o que você aborda no curso? Vamos lá. Temos o nosso formato extensivo e temos também imersão, que a gente faz isso em 3 dias. O extensivo, eles são 8 encontros. Então, nós vamos entender a base da nossa metodologia, que são em 4 pilares. Então, a gente vai entender o centro de inteligência, que eu comentei com você logo no começo. Vamos entender qual emoção que, de fato, rege esse perfil, o radar e a motivação básica. Então, a gente traz, na primeira sessão, essa base desse entendimento. Nas sessões 2, 3 e 4, vamos ver todos os 9 perfis. Então, você vai observar, você vai perceber como cada um deles funciona e você também vai dando o quê? Notas para quanto você percebeu desse comportamento em você. Sessão 5, a gente fala sobre autoidentificação. O que eu percebo no meu comportamento e por quê? Ele vai trazer. Eu vou ser um facilitador para conduzir isso que ele está me trazendo de informação. Aí, sessão 6, nós vamos entender as personalidades no estresse, os gatilhos, a forma que eu preciso tratar o outro. Então, gestão de conflitos, ele entra bem dentro dessa sessão 6. Sessão 7, a gente fala sobre neutralização. A gente tem uma emoção que muitas vezes ela vai nos levar para o estresse. Como eu neutralizo esse comportamento que vai me levar para o estresse? Na sessão 7, a gente traz ferramentas para que, de fato, a gente saia um pouco desse piloto automático ou do que a gente chama de comportamentos infantis, para que o nosso adulto, de fato, ela tome conhecimento e tome as rédeas das decisões para que a gente seja muito mais assertivo. E a última sessão a gente fala de virtudes, que é onde a gente consegue acessar a nossa criança interior, a gente consegue acessar a nossa essência, a gente consegue ser leve, tirar as armaduras, tirar as máscaras que a gente precisa muitas vezes colocar para a gente conseguir sobreviver nesse mundo. Então, é um mundo de ferramentas. É como se a gente tivesse agora um manual sobre nós, de tudo que a gente precisa fazer, quais são os nossos pontos fortes, os fracos, os nossos efeitos colaterais, os nossos estresses, e como fazer para mudar a nossa realidade. E quanto tempo de uma sessão para outra? Dura quanto tempo de uma sessão? Fiz a primeira sessão, aí daqui a pouco, quanto tempo eu vou fazer? Até para ter a validação dessa sessão. Quanto tempo? Sim. Na extensiva, são 8 semanas. Então, um encontro por semana.
Ah, legal. Tá? Agora eu vou deixar com você, Vinícius. Obrigada. Tem tanta coisa para a gente poder falar aqui sobre Eneagrama. Eu fiquei curiosa. Eu vi que ele não contou muita. Deixou algumas coisas aí para a gente poder fazer o curso e tá tudo certo. Eu gostaria que você deixasse agora o seu contato, falasse como que as pessoas podem te encontrar e até mesmo sobre o curso. Se tem alguma data já pronta e prevista, tem alguma data para iniciar? Eu então aproveita. Tenho uma turma intensiva no final de setembro. Dias 26, 27 e 28. E a minha última turma extensiva do ano, que inicia dia 21 de outubro. Meus contatos para vocês me encontrarem. No Instagram tem o @vinicius.kimura e tem o @ieneagramamoji. O meu contato, meu WhatsApp, ele é o 11 9 7229 5334. Então me chamem. Vamos tomar um café no escritório para vocês conhecerem mais e como a ferramenta pode auxiliar na vida de vocês. E o escritório lindo, que eu já fui lá, já conheci o seu escritório. Parabéns, obrigada pela presença aqui no Se Conecta. Quero agradecer por ter trago tanto conhecimento. Eu sei que você é uma pessoa que estuda muito, você entende muito sobre esse assunto que é o autodesenvolvimento, que é o autoconhecimento, o desenvolvimento também humano. Você que é empresário, você que trabalha para alguém, você que é pessoa, vamos dizer assim, você que é gente, quer melhorar e quer potencializar a sua vida, os seus resultados. Porque, pelo que eu percebi, não é só resultado. A gente fala de resultado, mas é na vida. Ter um bom relacionamento com a sua família, ter um bom relacionamento com você mesmo. Olha que legal. Se conhecer para conhecer o outro. Vinícius, mais uma vez, muito obrigado. Volte sempre aqui no Se Conecta. Deixe uma mensagem motivacional. Você que é o cara motivacional, deixe uma mensagem motivacional para quem está assistindo aqui o Se Conecta. E aí, em seguida, a gente termina. Eu peço que vocês se permitam se conhecer. Então, da mesma forma que a gente muitas vezes está bebendo, né, de várias fontes, venham beber da fonte do Eneagrama para, de fato, ter essa transformação. Arrasou! E esse foi mais um episódio do Se Conecta. Gostou desse assunto? Comenta, curte, compartilha. Vou trazer mais conteúdos como esse para falar sobre autodesenvolvimento, para ajudar você aí na sua vida pessoal e profissional. E eu te vejo no nosso próximo episódio. Aperta o play, se conecta e bora crescer!